E onde Jesus está, e onde Deus o Pai está. Então, a gente agradece a presença do Espírito Santo de Deus nessa manhã abençoada, nesse seminário abençoado. Eu quero também louvar a Deus pela vida do nosso reverendo Zé de Santana, homem de Deus. Louvar a Deus pela vida da pastora Cristina e dizer que é um prazer estar aqui, né, nesse púlpito, nesse altar, com temor e tremor nessa manhã, para então abrirmos a palavra de Deus. Vocês podem assentar, no nome de Jesus. E vamos então abrir a Escritura. No livro de Atos, já que estamos em Atos 28, Atos capítulo 12. Livro de Atos, capítulo 12. E essa mensagem é uma mensagem que Deus colocou no coração do nosso reverendo quando estávamos meditando ontem na preparação para esse dia de hoje. E Deus tem colocado no coração do nosso reverendo esse seminário. E graças a Deus, nosso pastor realmente se prepara e prepara a cada um de nós. Eu quero mais uma vez louvar a Deus pela vida do nosso pastor, pelo ensinamento, pela preparação. Que nós podemos, então, servir a mesa do altar para todos que estão aqui, para todos também que estão online. E com certeza Deus falará ao nosso coração, com certeza o Espírito Santo vai nos ajudar. Então, capítulo 12, eu gostaria de convidar você a ler esse capítulo com calma, tá? Para a gente entender bem, coloque toda a sua atenção, porque é um capítulo muito interessante e com muitos ensinamentos. Vamos então começar. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos ázimos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligados com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te, e ata as tuas sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo, o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guardas, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo, e me livrou da mão de Herodes, e de tudo que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E, conhecendo a voz de Pedro, de gozo não abriu a porta, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim era. E diziam: é o seu anjo. Mas Pedro perseverara em bater. E quando abriram, viram-no e se espantaram. E acenando-lhes ele com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão. E disse: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, partiu para outro lugar. E sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro. E quando Herodes o procurou e não o achou, feita inquirição aos guardas,
mandou-os justiçar. E partindo da Judéia para Cesareia, ficou ali. E Herodes estava irritado com os de Tiro e de Sidom. Mas estes, vindo de comum acordo ter com ele, e obtendo a amizade de Blasto, que era o camarista do rei, pediam paz. Porquanto o seu país se abastecia do país do rei. E num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava sentado no tribunal, ele fez um discurso. E o povo exclamava, voz de Deus e não de homem. E no mesmo instante feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e comida de bichos expirou. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, que tinha por sobrenome Marcos. Esse capítulo 12, ele tem muitos ensinamentos. E é um capítulo, sim, bem movimentado, onde a gente pode aprender e discorrer sobre muitas coisas. Mas, segundo o que o Espírito Santo colocou no coração do nosso reverendo, nós vamos abordar, no livro de Atos, capítulo 12, que mostra, no seu conteúdo, Deus salvando e Deus condenando. Nós lemos aqui, você me acompanhou na leitura. Então, o mesmo Deus que salva numa situação é o mesmo Deus que condena. O mesmo Deus que salva nas diversas situações do povo de Israel é o mesmo Deus também que vai condenar, que vai executar juízo. O mesmo Deus que salva na igreja também vai ser o mesmo Deus que vai executar juízo em alguns momentos. Então, como nós lemos aqui, em Atos 12, nós vamos começar pela primeira parte, que é a parte que Deus salva, né? Deus salvando. A gente vê o apóstolo Pedro, Herodes, determinou no coração dele de prender e matar o apóstolo Pedro. Segundo as Escrituras, como nós lemos aqui, ele resolveu matar Tiago e prendeu alguns para os maltratar. E diz a Bíblia que ele matou a espada Tiago. Bom, o que a gente começa a entender? Primeiro eu quero explicar para você, na Bíblia fala de vários Herodes, né? Então, quando se fala de um Herodes, não está falando exatamente do mesmo. Existiram alguns Herodes na história da Bíblia. Então, esse Herodes que aparece aqui no capítulo 12 de Atos, ele é conhecido como Herodes Agripa I. Tá? Herodes Agripa I, ele reinou de 37 a 44 depois de Cristo. E o Herodes mais conhecido, mais famoso, é Herodes o Grande, que foi o primeiro. E esse Herodes Agripa I, ele é exatamente o neto de Herodes o Grande. Tá? Então, nós vamos no decorrer dessa aula, falar bem sobre os Herodes, mas esse Herodes aqui, que o Senhor vai cuidar muito bem dele, é o Herodes Agripa I. Então, a gente observa que o Senhor salvou a Pedro. E a gente observa o seguinte, que houve oração incessante por parte da igreja. Isso aí já nos traz uma aplicação, e a gente tem ouvido muito sobre isso, é que nós devemos ter atração pela reunião de oração na igreja. Ou seja, quando a igreja ficou sabendo lá em Atos dos Apóstolos do que Herodes estava fazendo, realmente decidiram orar. Orar a ponto de Deus responder, porque Deus é soberano. Deus, na questão de Pedro e Tiago, Deus resolveu chamá-lo.
Era hora de Tiago, mas Pedro não. Pedro falou, Deus falou, não, Pedro vai ficar. Ainda tem muita coisa na vida de Pedro, então Deus é soberano. O importante é que Deus respondeu à oração da igreja. Então foi lá e enviou um anjo para tirar Pedro de lá. Então nós, a nossa jornada de oração, nós estávamos aqui orando pelo Brasil pela manhã. Então a nossa jornada de oração ela não pode nunca arrefecer, tem que continuar. Então nós devemos sim ter a atração pela reunião de oração na igreja. E outra coisa, outro aspecto que a gente vê no capítulo de Atos, versículo 12, é a perseguição. A igreja estava sendo altamente perseguida. Agora, é bom que a gente entenda que a perseguição é normal na vida de um cristão. O Senhor Jesus nunca prometeu que a nossa vida seria de flores. Nós temos que entender o seguinte, que nós sempre fomos prevenidos que seríamos perseguidos pela fé nele. A Bíblia fala, no livro de Timóteo, se eu não me engano, é capítulo 3, versículo 12, 2 Timóteo, aqueles que quiserem viver piamente em Cristo padecerão perseguições. Então, um crente que não passa por nenhuma perseguição, tem algo errado acontecendo com ele. E naquela época, a perseguição era total. Era a perseguição do Império Romano, era a perseguição dos judaizantes, era a perseguição do próprio povo contra a igreja. Então, a gente tem que entender o seguinte, sobre a perseguição, não há nada novo. Quando aconteceu aquela perseguição que envolveu a morte de Tiago, a partida de Tiago, segundo a vontade de Deus, e a prisão de Pedro, então isso não era novo, não foi novo naquela época e não é novo hoje. Porque o mais importante é que nós já estamos livres em Cristo. O máximo que pode acontecer com a gente é a morte física. Mas se acontecer a morte física, nós somos liberados para ficar com Deus para sempre. Então vale a pena ficar com Jesus. Vale a pena ser do Senhor. Então a gente tem que entender o seguinte, quem lembra de Estevão? Estevão, que a Bíblia aponta como o primeiro mártir. E é assim mesmo. O Evangelho, na história da igreja, a pregação do Evangelho suscita a ira. A pregação do Evangelho, os imperadores, como os imperadores perseguiram a igreja. Perseguiram a ponto de matarem, a ponto de levá-los para a arena, a ponto de colocar eles para os leões comerem, a ponto de colocarem nos postes e jogar piche para que eles se servissem de iluminação no caminho da estrada do Império Romano. E aí vai. Mas graças a Deus que nós somos firmados em Cristo. Quem está firmado em Cristo passa pela perseguição e passa bem. Então todo cristão, ele deve ser resolvido nessa parte. Tomar a cruz. E tomar a cruz significa ser perseguido. Aqueles irmãos sabiam bem disso. E ainda tinha mais. Quando aqueles irmãos eram perseguidos, diz a Bíblia no livro de Atos, que eles se regozijaram por serem achados dignos de padecer pelo Evangelho. Está passando perseguição no trabalho? Está passando perseguição em sua casa, na sua família? Ou em qualquer outro lugar? Se regozije. O Espírito Santo está com você e vai te dar vitória. Lembra do apóstolo João lá, altamente perseguido pelo imperador Domiciano? E ele estava lá na ilha de Patmos, mas foi lá que ele viu a glória de Deus. Foi lá que ele viu Jesus glorificado. Então, a perseguição acontece. A perseguição, ela faz parte. E a gente tem que estar ligado nisso. Agora, outra coisa, outra percepção que nós aprendemos da Escritura. E essa mensagem Deus colocou no coração do nosso reverendo. Nós estamos aqui como mensageiros, tá? Nessa manhã. Deus deixa bem claro que Deus é soberano. Quem manda em tudo é Deus. Não é governo nenhum não, tá, gente? Não é intenção de governo, não. Quem manda na nossa vida, quem manda no mundo, quem manda na igreja é Deus. Deus deixa bem claro que Tiago foi passado
a espada porque Deus permitiu, porque Deus queria Tiago lá, Deus estava com saudade de Tiago, e Tiago foi. Mas Pedro, Deus decide, fica aqui comigo. Pedro, fica aqui comigo porque eu tenho muita coisa com ele ainda. E outra coisa que Deus quis fazer, eu respondo às orações. Pedro tem muita coisa a fazer aqui. Ou seja, gente, vamos ficar alegres no Senhor. Porque ninguém pode tocar num fio de cabelo nosso sem que Deus permita. É a permissão de Deus. A nossa vida está totalmente na mão de Deus. As circunstâncias que se apresentam não podem nos desanimar de maneira alguma. Se você estava desanimado por qualquer circunstância no seu trabalho, na sua casa, na sua família, no seu casamento, Deus manda te dizer nessa manhã, se fortaleça em Cristo, porque o que vai prevalecer é a tua vida com Deus. Não vale a pena se perder nas coisas dessa terra. Tem algo maior nos esperando. Aleluia! Nós estamos olhando e esperando a cidade superior, que é o céu. Mas enquanto estivermos aqui, nós vamos viver para Deus. Voltando a falar sobre Atos 12. O Deus que salva é o mesmo que vai condenar o soberbo. Meus irmãos, fiquem tranquilos. Não existe um na história que foi soberbo e passou batido. Muito pelo contrário. Porque os olhos de Deus estão sobre todos. E olha bem, os Herodes não eram fáceis não, tá? Os Herodes eram muito ruins. Só pensavam no poder. Na história dos Herodes, eles eram capazes de matar seus próprios familiares para acabar com a sua linha sucessória, para não poder. Eles viviam numa paranoia. É assim que vive o mundo. É assim que vive muitos governantes, numa paranoia, o poder, a corrupção. Mas Deus está vendo tudo isso. Eu queria então só lembrar que os Herodes estiveram com Jesus. Pelo menos 2 Herodes estiveram na época de Jesus. Então a gente vê aqui, por exemplo, o primeiro Herodes o Grande, e ele reinou em 37 a.C. até 4 depois de Cristo. Você sabe que tem antes de Cristo e depois de Cristo, né? Aí, na época, por isso que tem antes e depois de Cristo, na época de Herodes o Grande, foi a época que Jesus nasceu. Foi na época que Jesus veio. E quando Jesus veio, foram procurar Jesus. E havia lá um burbúrio em Israel de que o Messias ia nascer. Vieram procurar por Jesus e foram falar justamente com Herodes. Lembra dos Reis Magos? Foram falar com Herodes, onde é que está o rei? Herodes falou, quero conhecer esse rei. Olha, o Herodes não tinha ideia de onde ele estava se metendo e com quem ele estava pensando em matar. Porque quando Herodes ficou sabendo isso, eu não vou ler agora, eu estou citando, mas quando você lê Mateus capítulo 2, do versículo 1 ao 20, quando Herodes o Grande ficou sabendo sobre Jesus, tomou uma decisão. Qual decisão? Mandou matar todas as crianças até 2 anos de idade. E aí Deus então vai e ilumina José para que ele fugisse para o Egito. Houve realmente muita morte, mas o propósito de Deus seria cumprido. Ninguém tocaria em Jesus. Jesus veio para morrer na cruz por nós. E nós estamos aqui como reflexo desse propósito de Deus. Estamos vivos, estamos salvos através do sangue de Jesus.
Herodes se meteu com a pessoa errada. Quis matar Jesus, mas não achou nada. É isso aí. Herodes passou. Herodes está no inferno e nós estamos salvos, porque nós nos fomos aproximados com Deus através de Jesus. A nossa aproximação de Jesus foi porque realmente o Evangelho entrou na nossa vida e nós nos rendemos. Aí teve, na época adulta de Jesus, então nós conhecemos o outro Herodes, que é chamado de Herodes Antipas. Tá? Herodes Antipas. Esse Herodes Antipas, ele reinou de 4 até 37 depois de Cristo. Esse Herodes Antipas aqui, ele quis matar Jesus. Vamos ver em Lucas 13, 31 a 33, rapidinho, para ver esse diálogo. Lucas 13, versículo 31. 13, 31. Olha o que diz a Escritura. Naquele mesmo dia, chegaram uns fariseus dizendo: sai e retira daqui, porque Herodes quer matar-te. E respondeu-lhes, Jesus está respondendo: ide e dizei àquela raposa: eu expulso demônios, e efetuo curas hoje e amanhã, e no terceiro dia sou consumado. Importa, porém, caminhar hoje e amanhã e no dia seguinte, para que não suceda que morra um profeta fora de Jerusalém. Ele tentou, segundo Herodes, que tenta matar Jesus. Ele conseguiu? Ele conseguiu? Não. Ninguém conseguiu matar Jesus. É importante, todo mundo aqui sabe, mas é importante repetir que Jesus se entregou como propósito de Deus. Ninguém conseguiu matar. Não dava para matar Jesus. Jesus é indestrutível. Então, presta bem atenção. Toda a vida adulta de Jesus, Jesus viveu sobre o reinado de Herodes, tá? Que era uma espécie de governante local ali dos judeus, naquela época, pela conjunção do Império Romano. E esse Herodes, esse mesmo Herodes, ele desprezou Jesus quando Jesus foi levado a Pilatos. Vocês vão lembrar disso, né? E Jesus foi levado novamente, Pilatos mandou ele para Herodes. Então, Herodes pediu um sinal, Herodes pediu um milagre, e ele desprezou Jesus. Por favor, abre em Lucas capítulo 38, 23. Não tem Lucas 38, né? Então, Lucas 23, versículo 8. É o amor de Deus, o Senhor reverendo. A gente bate o olho assim e vê o 3 com 8, mas é o 23, né? Lucas 23. Senhor? Sim, senhor. Lucas 23, versículo 8. 23, versículo 8. Diz assim: e Herodes, quando viu a Jesus, alegrou-se muito, porque havia muito que desejava vê-lo, por ter ouvido dele muitas coisas. Esperava que ele veria fazer algum sinal. Interrogava-o com muitas palavras, mas ele nada lhe respondia. Estavam os principais sacerdotes e os escribas acusando-o com grande veemência. E Herodes, com seus soldados, desprezou-o, e escarnecendo dele, vestiu de uma roupa resplandecente e tornou a enviá-lo a Pilatos. No mesmo dia, Pilatos e Herodes entre si se fizeram amigos, pois antes andavam em inimizade um com o outro. Olha o que aconteceu. Então a gente observa aqui que esse Herodes, ele desprezou Jesus e ele queria um milagre.
Ele queria realmente um milagre de Jesus, só que tem uma condição. Jesus não contempla nem incredulidade, nem curiosidade. Jesus contempla a nossa fé. Jesus não quer saber de curiosos. Quando Jesus entrou na casa de Jairo, ele não permitiu que aqueles que riram dele entrassem. Só viu o milagre aqueles que creram na nossa vida. É assim, não seja curioso, não seja incrédulo, mas tenha fé que Jesus fará grandes milagres na sua vida. A nossa vida é um milagre. Nós estamos aqui, fomos salvos por Cristo, porque cremos. Então presta atenção. O milagre está presente quando ele vai glorificar a Deus. E ele preenche todos os requisitos das nossas necessidades, que é através da fé. Então, meu irmão, fique tranquilo, Deus vai responder você. Deus vai fazer um milagre. Agora, toda pessoa que vem à igreja, toda pessoa que vai no projeto Jesus em Minha Casa, só para observar e espiar, nada vai acontecer. Mas aquele que for com fé vai obter a resposta. Agora, presta bem atenção. Deus está atento. Deus não é bobo. Deus está atento. A cruz é lugar de salvação. Mas aqueles que não creem serão condenados. Quem não crê na mensagem do Evangelho será condenado. O próprio Senhor Jesus disse: aquele que crê e for batizado será o quê? Será o quê? Salvo, mas aquele que não crê será condenado. Vamos abrir, por favor, no livro de Atos, capítulo 17, versículo 31. Atos, capítulo 17, versículo 30 e 31. Olha o que diz o apóstolo Paulo. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, ordena agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Haverá um julgamento. Por isso que o nosso reverendo nos ensina tanto a pregar. A pregar, não importa o resultado, você tem que pregar, porque haverá um dia em que Deus vai julgar. Tem um versículo muito interessante também, em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 17. Você pode abrir lá? 1 Pedro 3, versículo 17. Desculpa, não é 3, não é 4. Olha só o que diz a Bíblia. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17. Porque já é tempo que começa o julgamento pela causa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Então que todos ouçam. O Evangelho é pregado para salvar e para condenar. Nós aceitamos a Cristo como Salvador. E todos que permanecerem em Cristo serão salvos, como diz a Escritura. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas quando você vai para o livro de Hebreus, capítulo 10, fala que aquele que recuar, minha alma não tem prazer nele. Deus é imutável, Deus não muda. Ele é justo, mas também ele julga. Não brinquem com Deus. Não pense que Deus vai passar a mão na sua cabeça, que não vai. Ele já deixou tudo nesse livro. Cabe a nós seguirmos as suas diretrizes e confiarmos na sua palavra, e nós vamos ver a glória de Deus.
Mas aquele que deliberadamente resolver ficar contra Deus, verá o juízo de Deus. Que nós, nessa manhã, possamos querer a glória de Deus, ir para o céu, porque o nosso nome já está escrito no livro da vida. É só acabar a carreira aqui com Jesus, que a gente chega lá. E quando aquela trombeta soar, nós vamos ouvir, vamos ser arrebatados. Vale a pena ficar firme com Jesus. Agora, a gente voltando para Atos 12, a gente vai ver Herodes, né? Herodes. E o Herodes, ele manda penalizar os guardas. Herodes manda penalizar os guardas. Por quê? Quando Deus envia o socorro para tirar Pedro, os guardas não viram, ficaram atônitos, todo mundo dormindo. É Deus que controla todas as situações. Então, Herodes chama o pessoal e a Bíblia fala que ele manda justiçar. E, coitado, os guardas não tiveram culpa de nada. Porque aquele acontecimento ali foi sobrenatural. Deus abre, Deus fecha aonde Ele quiser. Deus dá um soninho ali em quem Ele quiser. Para Deus resgatar você, Ele faz qualquer coisa. Para Deus livrar você, Ele faz qualquer coisa. Ele envia o anjo dEle. Tudo muda de rota. As leis da física perdem para as leis do Senhor. E que Deus é capaz de tudo. Nós precisamos confiar nesse Deus. Pobre dos homens que creem naturalmente. A nossa vida nunca é natural depois que eu aceito a Cristo como Salvador. Ele move. Quando Jesus falou que se eu tiver fé, eu posso orar e o monte vai ser jogado na água, no mar. Isso é realidade. Está nas nossas mãos. O nosso Deus faz isso. Agora, a gente observa o seguinte. Herodes não acreditava mesmo em Jesus. Herodes era ruim mesmo. O Herodes era malvado. O coração dele era mau. Aliás, não teve um Herodes mais ou menos não, entendeu? Esse aqui foi também ruim, muito ruim. Então, o que acontece? Herodes, vamos voltar lá no capítulo 12 de Atos, e vamos ver o que aconteceu com Herodes. Capítulo 12, versículo 22. 12, 22. Quem achou? Vamos lá, vamos ver o 20, para a gente entender melhor. E Herodes estava irritado com os de Tiro e de Sidom, mas estes vindo de comum acordo ter com ele, e obter na amizade de Blasto, que era o camarista do rei, pediam paz, porquanto o seu país se abastecia do país do rei. E num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava sentado no tribunal, lhe fez um discurso. E o povo exclamava, voz de Deus, e não de homem. Herodes gostou de ser chamado de Deus. Meu Deus. Herodes gostou de ser chamado de Deus. Deus só tem um. É o nosso Deus Todo-Poderoso. Quando Lúcifer pensou uma poeirinha em tomar o trono de Deus, Deus nem fez força. Jesus disse que viu Satanás como um raio cair, porque o trono do céu, o trono só tem um dono, que é Deus. O nosso Deus, Ele manda em tudo. E pensar em ser Deus, quando você vai para a história, os caras que pensam em ser Deus, eles têm morte louca. Quem lembra aqui do líder que teve, louco da Líbia, o Gaddafi?
O primeiro nome dele ainda fico na dúvida, Muammar Gaddafi, né? O camarada pensava que era um deus e morreu executado pelo próprio povo. Quem lembra do Saddam Hussein? Morreu enforcado, porque achava que podia tudo. Vários líderes da época da ex-União Soviética foram executados nos seus países de origem, como Romênia, Tchecoslováquia e outros, porque achavam que eram deuses. Só há um Deus e um só Senhor, que é o nosso Deus. E Herodes gostou. Agora presta bem atenção, uma observação aqui. Quando alguém começar a fazer exaltações sobre você, guarde o seu coração. Tipo, nossa, você está pregando muito bem, rapaz. Suas mensagens estão demais. Nossa, você está fera mesmo, hein? Você é isso, hein? Olha, você é aquilo, hein? Não tem ninguém como você. Olha, eu louvo a Deus pela vida do reverendo. Porque olha como Deus usa o nosso reverendo. Mas ele atribui tudo ao Espírito Santo. E é o Espírito Santo. Deus está te usando de alguma forma? É o Espírito Santo de Deus. Porque quem era eu, quem era você? Olha para a nossa condição. Nós estamos aqui pela graça de Deus, pastores, missionários, nesse púlpito, que é um púlpito especial, é um altar especial. O nosso reverendo fala que não sobe qualquer um, mas é a graça de Deus e o Espírito Santo que domina o nosso reverendo, e essa igreja é que age em nós. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo nos ajude a nunca achar que a gente é alguma coisa. Sim, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. Sim, sim, senhor. Nosso reverendo está complementando o esboço que ele mesmo deu ontem aqui. Olha só, presta bem atenção. O reverendo comentou para nós lembrarmos de várias pessoas que se deram mal, porque o coração exaltou. Tem vários, mas quando você vai nos reis de Judá, a Bíblia fala de um rei chamado Uzias. E esse rei Uzias, ele até começou bem. E a Bíblia fala que várias vezes, quando você vai lendo, né, Reis, Crônicas, a Bíblia fala, Deus o ajudou maravilhosamente. Deus o ajudou nas batalhas. E Deus o ajudou, até invenções ele fez, porque Deus o ajudou. Mas aí, a Bíblia também fala que depois que ele se tornou extremamente forte, o coração dele mudou. Ele ficou orgulhoso. Ele achou que poderia fazer o que não era competência dele. Primeira coisa que ele pensou, porque o orgulhoso é assim. Ele vai se inchando, né, acreditando na mentira do diabo e começa a fazer coisas que não é da competência dele. Então ele entrou no santuário e foi oferecer incenso. Competência essa que era somente dos sacerdotes e levitas. Ele entrou no santuário, e diz a Bíblia que quando ele entrou no santuário, cerca de 80 homens da maior firmeza falaram, a ti não compete fazer esse serviço. Mas ele foi assim mesmo. E diz a Bíblia que ele se exaltou, e quando ele foi fazer, saiu. Ficou leproso. Aí, quando ele ficou leproso, ele saiu. Por quê? Deus teve que julgá-lo. Não caia na mentira do diabo. Quem lembra? Jardim do Éden. Vamos passear lá no jardim. Hein? Adão e Eva, no paraíso, daqui a pouco, né? O Senhor, eles conversavam com Deus todo dia.
Deus realmente não quer robô. Ele colocou uma árvore ali, porque Ele quer que a gente sirva a Ele de coração. Nós queremos servi-lo. E Ele falou, olha, você pode comer de toda a árvore do jardim, mas essa aqui, do conhecimento do bem e do mal, não coma, porque quando você comer, certamente você vai morrer. Aí Eva andando pelo jardim, o diabo entrou naquela serpente e então começou a conversar com ela. E falou, olha, o que na verdade Deus quer é que você não coma, porque se você comer, você vai ficar igual a Deus. Qual foi o problema? Lá no paraíso, Eva acreditou que poderia ser igual a Deus. E convenceu depois seu marido, que comeu, e houve a pior tragédia da humanidade, quando o pecado se instala na natureza humana. Olha o engano da exaltação do coração. Nós já vimos muitos começarem muito bem. Sim, senhor reverendo, fala que eu faço. Não, é sim, nas igrejas filiais, né? Até limpa o sapato do pastor, aquela coisa toda, faz tudo, mas daqui a pouco vai aprendendo, porque tudo sai daqui. Tudo que você sabe da Bíblia, sai daqui. Você, né, tiraram os teus pelos, tiraram os teus carrapichos e não sei o quê. A tua mente abriu. Daqui a pouco você fala, eu estou igual, estou melhor do que o pastor. Eu estou igual, reverendo. Você não sabe onde você está botando o pé. É o pé do inferno. Você está botando o pé para ir para o inferno. Todo aquele que se exalta no coração, infelizmente, está caminhando para o inferno. Que nessa manhã possa haver um arrependimento, se você está assim. Porque Deus cuida logo. É só lembrar de coisas do passado, né? Coré, Datã e Abirão. Eles falaram, nós também somos, Moisés mandou chamar Datã, ele falou, eu não vou. Nós somos iguais a ele. Não é, o chão se abriu. Quem determina a hierarquia é Deus. É Deus que chama, é Deus que coloca, é Deus que unge. Não mexe com Deus não, irmão. Não mexe com Deus não, meu querido. É uma coisa muito séria esse negócio de exaltação do coração. Sabe? Nós temos um contraponto. Qual contraponto? Os homens de Deus, quando viam os milagres acontecerem, eles falavam, não, calma aí, foi Deus que fez isso. Vamos tentar ver rapidinho, Atos 3. Atos 3. Atos 3, vocês sabem a cura do coxo, né? Aí no versículo 11. Versículo 11. E apegando-se o coxo que fora curado, a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles, ao alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isso, olha Pedro, cheio do Espírito Santo, ele não gostou não. E quando Pedro viu isto, disse ao povo, homens israelitas, por que vos maravilhais disso? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nosso próprio poder ou santidade fizéssemos andar esse homem? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu Filho Jesus, a quem vós entregastes e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Eles canalizaram tudo para Jesus. Foi Jesus. Jesus é o centro. Jesus é o centro. Quando Jesus deixa de ser o centro, tem problema. Quando Jesus deixa de ser o centro, tem pecado, tem vaidade e tem ação do diabo. Que Deus nos ajude nessa manhã, nesse dia, a ira santa e justa de Deus para julgar. Nós já vimos isso antes. Quem lembra de Senaqueribe? Senaqueribe, rei da Síria, falou, eu vou entrar aí nessa terra. Avisa Ezequias e fala para ele, para não acreditar, fazer o povo acreditar que Deus livra eles não. Foi julgado. Foi folgado e foi julgado. 2 Reis 19.
Abre lá rapidinho. 2 Reis, capítulo 19. Vamos ver o que aconteceu com ele. Vou mostrar logo o fim, né, para a gente entender. 19, versículo 35. Sucedeu, pois que, 2 Reis 19, 35. Sucedeu, pois que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos sírios a 185 mil deles. Levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram cadáveres. Então Senaqueribe, rei da Síria, partiu e se foi e voltou em Nínive. E sucedeu que, estando ele prostrado na casa de Nisroque, seu deus, Adramalaque, Sarezer, seus filhos, o feriram a espada. Porém, eles escaparam para a terra de Arará, Esaradom de Arará. E Esaradom, seu filho, reinou em seu lugar. Outro que se exaltou, Nabucodonosor. Daniel, capítulo 4. Eu vou mostrar o que aconteceu com ele. Hein? Daniel, capítulo 4, versículo 28. A própria Bíblia vai falar. É melhor a gente ouvir agora, nesse momento, o que aconteceu. 28, 4, 28. Todas essas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor. Ao fim de 12 meses, quando passeava no palácio real de Babilônia, falou o rei dizendo: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu. A ti se diz... Uma voz de onde? Do céu. Caiu uma voz do céu. Tudo vem do céu. Tudo vem de Deus. Ó, a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino e será tirado dentre os homens. A tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer erva como os bois e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças o Altíssimo, que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor e foi-lhe tirado dentre os homens e comia a erva com os bois. E o seu corpo foi molhado no orvalho do céu, até que cresceu pelo como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Não tem jeito. Quem ficar contra Deus vai ser julgado. Depois, no versículo 34 em diante, ele reconheceu o Senhor, mas houve um julgamento. Soberba traz julgamento. Que nós possamos guardar o nosso coração. A Bíblia fala também do juízo do trono branco. Vai acontecer com todos aqueles que rejeitaram Jesus, todos aqueles que rejeitaram o Senhor. Apocalipse 20. Quem é que está pregando o evangelho aí? Ninguém. Quem está pregando o evangelho? Mas, pastor, eles riem na minha cara. Eles riem na minha cara, né? Eles ficam me chamando de, sei lá, retardado. Mais certo do que qualquer coisa. Apocalipse 20, versículo 11. Vamos pregar mesmo. Vamos pregar a tempo e a fora de tempo. Não vamos olhar para quem estamos pregando. Vamos pregar. Olha só, versículo 11. Capítulo 20, versículo 11. E vi um grande trono branco e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus, e abriam-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu mal aos mortos que nele havia. E a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Meus irmãos, vamos exultar, porque o nosso nomezinho está lá. Nós não seremos julgados, porque nós fomos salvos em Cristo Jesus. Mas eu quero me dirigir a você que tem ouvido o evangelho, até participa dos cultos. Aceite a Jesus enquanto há tempo, porque se você não fizer isso, você vai para lá também. Vai para o condomínio do Lago de Fogo. Não podemos ir para lá. Graças a Deus nós somos salvos. Olha a oportunidade que Deus está dando a gente.
de ouvir a palavra numa igreja maravilhosa, um pastor que cuida da nossa alma. Nós temos muita responsabilidade com Deus. Nenhum de nós, de todo o ministério, em todo lugar do Brasil e do mundo, nós não poderemos dizer que não ouvimos a palavra. A responsabilidade é grande. A gente vê o seguinte, Deus tirou Nabal do centro. Quem lembra de Nabal? Hein? Nabal, poxa, Davi perguntou se você tem algo para dar para o pessoal dele. Quem é Davi? Quem é? Não conheço, não. Davi até queria matar Nabal, mas não precisou. Abigail foi lá, apaziguou a situação. Mas daqui a pouco diz a Bíblia que quando Abigail falou sobre Davi, ele ia te matar. Diz a Bíblia que ele petrificou. E lá petrificou até a morte, porque Deus o matou. O Senhor julga. Deus tirou Herodes de cena. Deus tirou Herodes de cena. Acabou. Achou que era o máximo. Foi só um toquezinho. Hein? Imediatamente o anjo tocou e o homem morreu comido de bichos. Agora presta atenção, ele julga lá fora, mas também julga lá, aqui dentro. Julga. É só lembrar de Ananias e Safira. Quem lembra? Gente, nós devemos ter muito cuidado. Que Deus tenha misericórdia de nós. Não haja como se Deus não existisse. Não haja como se Deus fosse bobo. Foi feito um grande desafio lá entre aqueles crentes. E todo mundo vinha e depositava as ofertas aos pés dos apóstolos. Oferta é coisa muito séria, coisa muito sagrada. Não brinque com aquilo que é de Deus. Aí daqui a pouco, antes, Ananias e Safira chegaram e falaram assim, olha, vamos fazer o seguinte, eu falei que vamos dar tanto, mas a gente vendeu a casa, é bastante dinheiro, vamos ficar com uma parte, dá uma parte, ninguém está sabendo mesmo? Tá bom. Aí ele chegou lá. E na hora que ele chega perto de Pedro, Pedro era um homem. Mas quem guiava esse homem era o Espírito Santo de Deus. E daqui a pouco o Espírito Santo, a gente vê isso no nosso reverendo, o Espírito Santo vai e fala com Pedro. Eles mentiram. Eles mentiram. Para que mentir? Vamos dar uma abrida aí, já vou terminar. Abre lá em Atos 5, que é bom ver a Bíblia falando. E eu já estou terminando. Acho que falta alguns minutos. Atos, capítulo 5. Mas um certo homem, versículo 1, chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade. Reteve parte do preço, sabendo também sua mulher. E levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Eu estava levando um resto. Para Deus não se dá resto. Deus fica, realmente, Deus não gosta. Então, olha só. Disse então Pedro, Ananias, porque encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade. Guardando-a não ficava para ti, e vendido-a não estava em teu poder, porque formaste esse desígnio em teu coração. Não mentistes aos homens, mas a Deus. Então a gente vê que mentir para Deus traz ira. Traz ira. 5. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. Ele não ficou doente, não. Ele não ficou doente, não. Ele caiu e expirou. Então, e um grande temor veio sobre todos os que o ouviram. E levantando-se os maus, cobriram o morto e transportando para fora o sepultado. E passando um espaço de quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. Disse-lhe Pedro, diz-me, vendeste, portanto... Olha aí, Deus dando oportunidade. Um foi, mas Deus deu a oportunidade para ela se arrepender. E... passando um espaço de tempo, 8, E disse-lhe Pedro, diz-me, vendeste por quanto aquela herdade? Ela disse, sim, portanto. Então Pedro lhe disse, por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta dos pés dos que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. Logo caiu aos pés e expirou. E entrando os moços, acharam-na morta, levaram-no para fora e sepultaram o seu marido.
Presta bem atenção. Em todos os limites que o ser humano pode atravessar, é terrível pensar que é Deus. Herodes teve o mesmo tratamento que Satanás. Ele foi tirado. Jeová disse, chega! Foi comido de verme. Conta Tiago. Tiago não perdeu, porque quem controla a vida de Tiago, quem controlava era Deus, que controla a sua. Tiago apenas viajou. Então, o mesmo Deus que dá o tratamento de salvação, ele condena. Isso é que nós vimos aqui no livro de Atos, capítulo 12. Eu quero louvar a Deus pela vida do nosso reverendo, pela oportunidade. Muito importante por todos os aspectos, né? E fica muito claro que as pessoas que querem se esconder em apenas um dos atributos de Deus, né? Uma das qualidades de Deus, que Deus é amor, e Ele, de fato, Ele é amor, ninguém ama mais do que Deus. Mas esse Deus, Ele é justo, né? Ele é justo. E Ele dá a oportunidade das pessoas escaparem do inferno, do julgamento, pelo fato de ter enviado o seu Filho Jesus. Mas após Ele realizar essa grande obra, aquele que não crê será condenado. Quem crê será realmente salvo. Que não aceitemos, não é, nenhuma heresia, nada que exclua, que tente isolar a justiça divina do amor de Deus. Amém? Ele nos ama e prova o seu amor pelo fato de que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E manda realmente que se pregue. E diz que quem crê será, quem não crê será condenado. Né? Quer dizer, então é muito importante isso. E a igreja de hoje, quando digo de hoje, vivendo nessa época, mas os princípios, as doutrinas, os fundamentos, eles são inalteráveis, né? Eles não se alteram, é a mesma coisa. Daí é preciso a gente recuperar o temor de Deus, né? Porque decorrente desse julgamento que houve, as pessoas então foram alertadas que deveriam andar na verdade. Deus abençoe. Sim, senhor. Então agora faz uma oração. Amém. E agora nós vamos fazer uma oração, depois que nós ouvimos essa palavra de Deus, que Deus colocou no coração do nosso pastor, e nós estamos aqui transmitindo. Então vamos orar para que Deus nos guarde, né? Para que a gente realmente veja as oportunidades que Deus tem dado para nós. Ó Deus, em nome de Jesus, nós ouvimos a Tua voz através da Tua palavra. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha abençoar todo o Teu povo, Senhor, e que haja um temor, que haja temor em cada coração, que haja temor em cada alma, que haja temor em cada vida. Em nome de Jesus, tenha misericórdia de nós, Senhor. Nos ajuda a guardar o nosso coração, para que nunca se exalte, para que nunca se exalte, para que nunca queira ser aquilo que não é. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Em nome de Jesus, Espírito Santo, o Senhor que habita em nós, nos ajude a vigiar, nos ajude a não deixar essas coisas tomarem, esse tipo de atitude, tomar nossa alma, tomar o nosso coração. Protege todo o teu povo, protege pastores, protege missionários, protege obreiros, protege membros, discípulos, em qualquer área, em qualquer lugar da vida. Em o nome do Senhor Jesus de Nazaré, ó meu Deus, nos livra da soberba, nos livra de um coração, meu Pai, que se ergue contra a Tua palavra. Ó Deus, tem misericórdia, trabalha na nossa alma,
Trabalha na nossa vida para nós sermos como aqueles homens do passado, como aqueles homens que não se deixavam levar por elogios ou qualquer outra coisa, mas realmente ficaram com a tua palavra. Oh, meu Deus, nos ajuda a ter um coração